Hoje o nosso papo é sobre o cérebro da criança e os terríveis 2 anos. Por que elas se comportam mal nessa fase? Quando seu filho tem uma febre, o que você faz? Leva ao médico, certo? Mas e quando ele tem um ataque de birras? Difícil responder essa, né? Todo pai e mãe conhece muito bem sobre o corpo da criança. Sabe exatamente quais tipos de alimentos dar para que seus filhos cresçam saudáveis e que toda febre é o sintoma de alguma doença. Mas poucos pais sabem sobre o cérebro da criança. E isso é curioso porque é justamente pelo cérebro que as grandes mudanças acontecem. Nós somos acostumados a apenas reagir ao comportamento das crianças. Por exemplo, se uma criança de 2 anos te bate, você ou dá de volta um tapa ou fala que não pode e coloca ela de castigo. Essa medida é efetiva? A curto prazo, sim, porque a criança vai se assustar e vai parar de fazer o que ela estava fazendo ali naquele momento. Mas a longo prazo, não, porque a criança não criou uma conexão cerebral de aprendizagem. A gente quer que os nossos filhos se tornem adultos responsáveis, respeitosos, confiantes, determinados, resilientes e por aí vai. Mas quando eles são pequenos, a gente só quer uma coisa, que eles façam o que a gente manda. E a gente já sabe que a educação de filhos não acontece bem por aí, né? A criança nessa fase está aprendendo o tempo todo. E essa fase dos 2 anos, ao qual erroneamente a gente reconhece como os terríveis 2 anos, é a fase em que a criança começa a criar autonomia. Ou seja, ela se reconhece como um ser separado da mãe e tem a necessidade de explorar o meio em que ela vive. Esse tipo de comportamento, que muitas vezes acaba sendo desafiador para nós pais, é na verdade uma necessidade do desenvolvimento cerebral. Ou seja, o cérebro da criança está programado para isso. Para entender melhor, vamos imaginar que o cérebro da criança é uma casinha em construção. O primeiro andar é feito do tronco cerebral e da região límbica, que juntos formam as partes mais baixas do cérebro, responsáveis por nossas operações neurais e mentais mais fundamentais, como nossas emoções mais fortes, instintos de proteger os nossos filhos, e as nossas funções básicas de como respirar, dormir e do sistema digestivo. E é esse cérebro do andar de baixo que faz a criança tirar um brinquedo ou morder alguém quando não consegue as coisas do jeito que ela quer. Essa parte do primeiro andar já está desenvolvida no nascimento da criança. A parte de cima da casa é o cérebro superior, o nosso cérebro sofisticado. O cérebro do andar de cima é responsável pelos nossos pensamentos mais sofisticados e complexos e está subdesenvolvido no nascimento da criança e começa a crescer na primeira infância. É essa parte do cérebro que nos dá habilidades cognitivas, sociais, emocionais, de saber o que é certo e errado e de controlar as nossas emoções. Mas eu sinto te informar que essa parte do cérebro só termina de se desenvolver aos 20 e poucos anos de idade. A maioria dos pais não tem essa informação, mas as empresas de seguro já sabem disso há muito tempo. Por isso que o seguro de carro é mais caro até os 25 anos de idade. Ou seja, sua criança pequena usa muito mais o cérebro do andar de baixo do que o do andar de cima. Por isso que esses comportamentos de morder, jogar as coisas, chorar ou gritar quando não consegue o que quer, são, na verdade, as únicas formas que a criança tem de se comunicar com você. O que tudo isso quer dizer é que por mais que queiramos que nossos filhos se comportem bem, isso é fisiologicamente impossível. Pelo menos não o tempo todo, porque o cérebro deles ainda não entendem a lógica racional como o cérebro de um adulto. A ótima notícia é que saber sobre o cérebro pode mudar a forma como cada um de vocês aborda o aprendizado e o comportamento dos seus filhos. E para finalizar, eu quero dizer que por mais que a criança seja inteligente, responsável ou consciente, é injusto esperar que ela sempre se comporte bem ou que sempre faça boas escolhas. Isso é impossível até mesmo para nós adultos.
quando a gente aceita que os nossos filhos irão errar e que a gente também vai errar, a gente aprende a fazer desses erros fontes de aprendizagem. E essa é exatamente uma das bases da disciplina positiva. Afinal, educar é um enigma que ninguém ainda conseguiu desvendar. Se gostaram desse vídeo ou se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui pra gente. Eu fico por aqui e encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!